Olá, tudo bom? Tudo tranquilo, tudo bem, tudo abençoado. Hoje eu quero dar os parabéns à criança que você tem dentro de você. É sério. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que a criança que você tem dentro de você venha para a presença de Deus, se entregue diante de Deus com a sua ingenuidade, com a verdade, com o carinho, o amor que tem no coração das crianças. Tem aquela preocupação de quem é o maior, quem é o melhor. Feliz Dia das Crianças para você. Que Deus possa te abençoar tremendamente e possa trazer à sua memória os tempos em que você realmente era criança, onde não tinha grandes preocupações com as coisas desse mundo, onde a sua única preocupação era em agradar o seu pai, a sua mãe, viver a sua vida naquele momento, ser feliz. No tempo em que você se sentia seguro, seguro perto do seu pai, seguro perto da sua mãe. E mesmo que você não tenha tido esse ambiente familiar, mas na sua inocência, na sua verdade, Deus olhava para você já naquela época e via essa criança maravilhosa que poderia se entregar a Jesus de uma forma completa, íntegra, sem reservas. Glória a Deus, que você seja tremendamente abençoado. Que o dia de hoje Deus venha abençoar todas as crianças do nosso país e do mundo. Que Ele venha ter misericórdia daquelas crianças que estão sendo traficadas, que estão sendo escravizadas, que de alguma forma estão sendo utilizadas como fantasias sexuais. Que Deus venha ter misericórdia dessas crianças e que Ele venha recolhê-las e guardá-las para si, para que elas tenham uma vida eterna digna na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos fala sobre as crianças muito, muito. A palavra de Deus cita as crianças em diversos lugares, em diversos trechos. A palavra de Deus mostra a importância das crianças para Deus, para Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A palavra de Deus diz que as crianças, os filhos, são heranças na mão dos pais, são flechas na mão do guerreiro, que as crianças devem ser ensinadas desde o seu do início da sua caminhada, porque quando elas crescem, elas não vão se desviar do caminho que elas aprenderam. A palavra de Deus chega a dizer que o verdadeiro louvor a Deus vem da boca de lábios puros de crianças. No livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, nós lemos assim: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus estava dizendo que o reino de Deus pertence àqueles que têm o coração puro, àqueles que têm o coração na verdade, aqueles que se parecem com crianças que ainda não aprenderam as maldades, as artimanhas deste mundo. Jesus está dizendo que o reino de Deus pertence a essas crianças. Sabe, Deus nos enxerga como crianças que confiam totalmente no seu Pai.
Quando você está em qualquer lugar que você fala para o seu filho, vem cá, filho, pode vir, está tudo certo aqui, está seguro. O seu filho vai até você, ele confia na sua palavra, ele confia naquilo que você diz. E Deus, ele quer que nós hajamos dessa mesma forma com ele. Que quando Deus nos disser, olha, eu preciso que você vá até tal lugar, eu preciso que você faça tal coisa, eu preciso que você desenvolva tal projeto, a gente confie nele porque a gente sabe que ele sabe o que faz. Então aqui Jesus está nos dizendo que o reino de Deus pertence a essas crianças. A ingenuidade da criança, a pureza do seu coração. Criança não tem maldade, criança não vê maldade nas coisas. Criança acredita. Criança crê, sem precisar ver, sem precisar que provem para ela que aquilo é verdade. Ela simplesmente crê porque ela confia naquele que está falando com ela. E nós devemos ser como crianças diante de Deus. Nós devemos entrar na presença de Deus como crianças. No livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 17, nós lemos o seguinte: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança, obedecendo aquilo que Deus coloca para nós, obedecendo os seus princípios, os seus mandamentos, os seus valores, sem questionar, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, nós precisamos encarar um pouco os problemas da nossa vida como as crianças. Que quando estão diante de um problema, correm para perto dos seus pais e choram dizendo: papai, eu estou passando por isso, por aquilo, está acontecendo isso ou aquilo, aquela pessoa me fez isso ou aquilo, e ela tem a certeza e a segurança de que seu pai vai tomar as providências para fazer com que tudo volte ao normal. Receber o reino de Deus como criança é exatamente isso. É saber que nós podemos correr para os braços de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, mas a Tua palavra me garante que eu serei vencedor nas tribulações, que eu serei vencedor no mundo. A Tua palavra me garante que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A Tua palavra me garante que eu serei protegido debaixo das suas asas. A tua palavra me garante que 10.000 cairão à minha direita, 1.000 cairão à minha esquerda, e eu não serei atingido. Isso é receber o reino de Deus como uma criança. E nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança. Nós precisamos encarar os problemas da nossa vida como crianças. No sentido de sermos confiantes no Pai, no sentido de sermos dependentes do Pai. Quando Jesus nos diz em sua palavra que nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós vamos vestir ou com aquilo que nós vamos comer, porque o Pai cuida das aves dos céus, das plantas, das flores. Jesus está dizendo justamente isso. Sejam como crianças que confiam que Deus vai suprir as suas necessidades. Sabe, uma criança não chega em casa perguntando se vai ter janta, se vai ter a comida para fazer o jantar, perguntando se vai ter aonde dormir, perguntando se vai ter o que vestir. Não, a criança chega em casa confiando que o seu pai já providenciou todas as coisas para o seu sustento.
A criança chega em casa, senta-se à mesa e já fala: mamãe, papai, o que que tem para jantar? O que que tem para eu lanchar? O que que tem para eu comer? Porque ele tem a certeza de que o seu pai já providenciou. E nós precisamos ter a certeza de que Deus já providenciou todas as coisas para suprimento em nossas vidas. Nós temos que trabalhar, sim. Nós temos que cuidar das coisas, sim. Nós temos que fazer planos, que planejar, sim. Mas nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. Quando nós estamos passando pelas tribulações que hoje nós vemos em nosso país, nós temos que ter a certeza que Deus está no controle e que Ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares. E como crianças, nós precisamos nos entregar às coisas de Deus, nos entregar nos braços de Deus e dizer: Pai, eu não posso ir contra essas coisas, eu não posso vencer essas coisas, mas o Senhor pode. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor sabe todas as coisas e o que deve ser feito. Nós precisamos receber o reino de Deus como crianças. No livro de Marcos, no capítulo 9, versículos 36 e 37, nós lemos assim: E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Jesus está dizendo que todas as vezes que nós cuidamos de crianças, de pessoas ingênuas, toda vez que nós cuidamos de nós mesmos e nós nos colocamos como crianças ingênuas nas mãos de Deus, nós estamos recebendo a Ele, nós estamos cuidando do que é dele, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Ele e, por consequência, nós estamos fazendo também para Deus, que enviou a Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 16, nós lemos o seguinte: lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? E respondeu-lhes Jesus: Sim, eu estou ouvindo. E vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos é que sairá o mais perfeito louvor. As crianças, elas não mentem nos seus sentimentos. As crianças, quando não gostam de uma pessoa, elas simplesmente não vão com aquela pessoa, elas não vão no colo daquela pessoa. E se você forçar, elas vão chorar, elas vão espernear, elas não vão querer ficar junto com aquela pessoa, porque elas observaram que ali tem alguma coisa de errado, alguma coisa que não está bem. As crianças, elas não mentem em seus sentimentos. Quando uma criança gosta de uma pessoa, ela gosta verdadeiramente. E da boca daquelas crianças vem o perfeito louvor, o perfeito elogio. Quando uma criança chega a elogiar uma pessoa, é porque ela realmente gosta daquela pessoa. As crianças, elas não são falsas. Elas não nutrem nos seus corações falsidade, hipocrisia. E é por isso que Jesus diz que nós devemos ser semelhantes a elas. É por isso que Jesus diz que para receber o reino de Deus nós temos que ser semelhantes a crianças. Arrancar do nosso coração a hipocrisia, a falsidade. Arrancar do nosso coração a bajulação. A intenção de fazer coisas para receber outras coisas em troca. Sabe, as crianças são naturais.
Isso tudo significa receber o reino de Deus como sendo uma criança. Certa vez Jesus estava conversando com seus discípulos e eles perguntaram para Jesus qual deles era o maior entre eles, qual era o maior. Jesus pegou uma criança, botou no meio deles e disse: aquele que for semelhante a essa criança é o maior. Aquele que tiver a inocência dessa criança é o maior. Aquele que viver de acordo com o coração de uma criança é o maior. Porque a criança é serva. A criança ela ajuda. A criança naturalmente ela pega o seu companheiro e ajuda ele a se levantar, a fazer as tarefas. Isso é uma coisa natural das crianças. E nós precisamos observar essas questões no coração de uma criança. E precisamos começar a levar a nossa vida cristã mais de acordo com o coração de uma criança, com o espírito de uma criança, com a confiança e a entrega de uma criança. E é por isso que hoje eu quero pedir a Deus que abençoe a todas as crianças do mundo, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, mais perto de nós, aquelas que olham para nós e nos têm como exemplo. Os seus filhos, eles te têm como exemplo. Aquilo que você faz, o seu filho vai repetir. Nós temos que tomar muito cuidado a partir do momento que nós nos tornamos pais. Porque as crianças repetem, replicam aquilo que nós falamos, os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós buscamos, os nossos filhos repetem. E tomam aquilo como sendo certo. Então nós precisamos fazer aquilo que Jesus faz. Aquilo que o apóstolo Paulo nos fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa, imitar a Jesus para que os nossos filhos possam nos imitar. Cuidar dos nossos filhos. Sabe, hoje, no Dia das Crianças, é um momento em que nós precisamos refletir, pensar quem está educando os nossos filhos. Será que nós estamos tomando para nós a responsabilidade de educar os nossos filhos? Ou nós estamos transferindo essa responsabilidade para o professor na escola, que está ensinando ele a saber ensinando ele a ver que ele não é menino nem menina? Que ele pode escolher o que ele quer ser? As escolas que estão dando para os nossos filhos cartilhas com mulheres nuas para eles colorirem. Será que nós estamos tomando para nós a responsabilidade de educar essas crianças, de cuidar e proteger essas crianças? Ou será que nós estamos apoiando o aborto, como está sendo feito no Supremo Tribunal agora? Será que nós estamos tratando esses pequeninos como sendo filhos de Deus? Qual está sendo a nossa responsabilidade diante das nossas crianças hoje em dia? Hoje, num dia que é tido como o Dia das Crianças, é o dia que nós precisamos pensar sobre essas coisas, raciocinar sobre como nós queremos que nossas crianças serão no futuro. Qual futuro nós estamos preparando para os nossos filhos que hoje são pequenos e dependem totalmente de nós? Hoje, quando você chegar perto do seu filho, perto da sua filha e trazer para ele um presente, hoje, quando você olhar para uma criança e desejar a ela Feliz Dia das Crianças, que venha passar na sua mente qual é a sua responsabilidade sobre essas crianças. Será que você tem cumprido a sua responsabilidade perante essas crianças?
às quais você está desejando feliz dia das crianças? Será que as nossas crianças hoje têm motivo para ter um feliz dia? Um feliz dia? Que nós possamos tomar um tempo hoje, não só para entregar presentes caros para os nossos filhos, mas para dedicar a eles amor, carinho, atenção, pensar um tempo para ficar com eles. E que nós possamos pedir a Jesus, ao Espírito Santo, ao nosso Deus Pai, que abençoe os nossos filhos, para que eles venham a ter um futuro melhor, um futuro de paz, de alegria, de tranquilidade, um futuro onde os valores da família sejam cultivados, sejam respeitados. É o que eu desejo em nome de Jesus no dia de hoje. E que você, adulto, jovem, que você possa entrar no reino de Deus, receber o reino de Deus como uma criança, com o coração puro, sem mágoa, sem rancor, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentiras. Receber o reino de Deus de uma forma confiante, que você possa se jogar nos braços de Deus, como uma criança se joga nos braços do pai, sem se preocupar se o pai vai deixar cair, se o pai não vai segurar. Não, ele se sente seguro nos braços do pai. E que nós possamos nos sentir dessa forma, nos braços de Deus, no dia de hoje e em todos os dias da nossa vida. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar tremendamente a todas as crianças da nossa casa, do nosso país e do mundo. Que Deus venha ter misericórdia daquelas crianças que no momento estão sendo usadas como escudo humano nas guerras, que no momento estão sendo utilizadas como moeda de troca para conseguir poder. Que Deus tenha misericórdia e venha abençoar as crianças do nosso país. Mais uma vez eu peço. Que Deus venha abençoar os pais para que eles retomem a responsabilidade de criar, de cuidar, de educar os seus filhos. De criar nos seus filhos valores. Uma matriz de valores que vai mostrar a eles, quando eles chegarem nas escolas, que aquilo que está sendo ensinado não é o correto, e o correto é o que ele aprendeu dentro de casa. Eu desejo sim que as crianças tenham um feliz dia, mas eu desejo mais que Deus tenha misericórdia de nós, cuide das nossas crianças, que Ele abençoe tremendamente as nossas famílias. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, dentro da sua família, nas pessoas que te rodeiam e que você ama, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você esteja. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam especialmente sobre as crianças hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie ela a todas as pessoas que você considera, através dos seus contatos, através das suas redes sociais.
E que essas pessoas possam também ouvir essa palavra, possam receber o reino de Deus como crianças, possam entrar diante de Deus Pai como crianças, com um coração sincero, confiante, e que principalmente possam cuidar das crianças que rodeiam a cada um de nós. Amém? Coloque seus comentários aqui. Diga para mim, interaja comigo, o que você acha do canal, das palavras. Coloque seu comentário aqui. Amém? Seja abençoado. Seja tremendamente abençoado. É o que eu desejo em nome de Jesus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.